Hoje o Manhã Total fala de saúde. Nosso compromisso de todas as terças-feiras aqui no nosso programa. Queimaduras. Um tema que assusta e preocupa. Por ano, olha só, 1 milhão de brasileiros se queimam. 80% dos casos acontecem em casa. Os dados são da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Comigo aqui no estúdio, a dermatologista Fernanda Braga. Bom dia, seja muito bem-vinda, Fernanda. Bom dia, Patrícia. Eu já começo com uma imagem. Eu quero que o Bruno coloque na tela pra gente dessa imagem. Para você comentar pra gente os tipos de tecidos que nós temos na nossa pele, né? E como é que é a penetração quando há uma queimadura? Bom, a nossa pele ela é composta por 3 camadas. A camada mais profunda é a hipoderme, que são as células de gordura. A segunda camada é a derme, onde a gente tem os anexos, a inervação. E a camada mais superficial é a epiderme, que é a camada que está exposta ao meio ambiente. Doutora Fernanda, quando ocorre uma queimadura, como é que é esse processo? Ela penetra e vai até na hipoderme, é isso? As queimaduras são divididas em graus. Então, a primeiro grau, ela acomete a epiderme, que é a camada mais superficial. A queimadura de segundo grau, ela vai acometer a derme e a gente pode dividi-la em 2. A superficial acomete o comecinho da derme, é uma queimadura mais tranquila, quando a gente tem uma bolha de sol. A queimadura de segundo grau, profunda, ela já vai acometer os anexos da pele, onde a gente começa a ter as cicatrizes e as complicações. E a de terceiro grau é quando a gente acomete as 3 camadas. Então, nós temos outra imagem que eu quero colocar na tela pra gente continuar o nosso bate-papo, que são os tipos de queimadura que você acabou de citar pra gente. Primeiro, segundo e terceiro grau. Gravíssimo terceiro grau, né? Exatamente. A de terceiro grau, a gente começa a ter mais dificuldade porque a célula ela vai se regenerar a partir dos anexos. E na de terceiro grau, a gente perdeu esses anexos, perdeu até a gordura. Então, fica mais difícil de ter essa cicatrização. E quando ocorre isso em casa, né? Principalmente, a gente tem dados interessantes que a gente trouxe, que 80% dos acidentes são domésticos. E muitas vezes a gente só corre ali, não dá tanta importância. É preciso procurar um pronto-socorro, que pode ser mais grave do que a gente imagina, não, doutora Fernanda? Sim, quando as queimaduras ocorrem em casa, geralmente o primeiro atendimento é feito num serviço geral, num pronto-socorro, pelo médico emergencista. Então, as principais orientações são sempre colocar em água corrente fria. Em casa, né? Já é o primeiro procedimento. E dali se dirigir para o hospital. Quais as queimaduras mais graves? Quando elas acometem as mãos, a face e uma extensão grande do corpo. Então, sempre é mais seguro procurar um atendimento médico de emergência. Agora, é importante alertar também que não é só o fogo que queima, né? Tem os produtos químicos, tem o óleo, que é um perigo, né? E muitas vezes as crianças ficam rodeando ali o fogão e são acidentes gravíssimos também. Sim, também temos as queimaduras por limão, que no verão é muito comum. Então, a gente tem vários tipos de queimadura que as pessoas precisam ficar atentas. E quando isso ocorre, eu quero chamar o Fernando Prado, muita gente, né, usa aqueles medicamentos caseiros, não é isso, Fernando? Nossa. Pode, café, não né? é fácil, não. Bom dia, doutora Fernanda, tudo bem? Né? É, não é fácil. Eu tenho uma informação, inclusive, aqui. Ó, Bruno, coloca pra gente aqui no vídeo, olha só. Eu tenho aqui dizendo que a segunda maior causa de morte entre as crianças de 1 a 4 anos no Brasil são as queimaduras fortíssimas, né? E claro, fortíssimos, né? Esses dados. E aí, claro que na hora do desespero, as mães, os pais colocam muito, né? O pai não sabe muito cuidar não, hein? A gente coloca lá, ó, coloca creme dental, manteiga, babosa, pó de café, clara de ovo. É verdade. E também cobrir os ferimentos, né? Muitas vezes após uma queimadura, muitos pais cobrem os ferimentos. Em relação a estes produtos aqui, doutora Fernanda, o que está certo e o que está errado? Tem muita coisa errada aí ou tudo está errado, doutora Fernanda? Essas orientações, o que é importante as pessoas entenderem? Quando a gente tem a queimadura, a gente tem um tecido exposto. Certo. Quando a gente coloca todos esses itens, independente de qual seja, a gente propicia uma infecção. Com a infecção, a cicatrização se torna mais difícil ainda. Então, o ideal é só água corrente. Quando tem orientação de um serviço, qual que é a ideia de um médico avaliar a queimadura? Quando fazem as bolhas, a gente não deve retirar o tecido da bolha. Certo. Então, se aquilo estiver latejando... A tendência é tirar, não é engraçado? Todo mundo quer tirar. E às vezes até furar para que o líquido saia, né? Porque gera um líquido ali, uma água, não é isso? O fato de furar, a gente pode fazer se estiver incomodando muito a pessoa, porque às vezes causa muita dor. Certo. Então, a gente pode fazer isso, mas a gente sempre tenta manter essa pele. Então, o ideal é procurar ajuda mesmo.
Tem muitos curativos que a gente pode fazer. Então, assim, pode cobrir uma queimadura? Pode, mas precisa ser avaliado se tem sinal de infecção. E a gente tem que lembrar também que, se usado esses produtos caseiros em casa, pode piorar ainda mais a situação, né, da Ficam queimadura. mais abrasivos, né? Sim, isso piora a situação, com todos esses, sem exceção de nenhum. Olha, agora, depois que queima, né, Fernando, interessante, a reconstrução dessa pele, como que fica? A gente consegue tê-la novamente perfeita, sem nenhum dano, sem nenhum problema? As queimaduras de segundo grau, então até a derme, a segunda camada da pele, se ela for superficial, a gente consegue essa cicatrização. Pode ter uma hiperemia, que é quando fica vermelho, ou uma hipercromia, quando fica mais escuro. Geralmente limão fica escuro, tem essa pigmentação. Quando pega aquela transição entre as células de gordura e a derme profunda, a gente tem mais dificuldade para se refazer as células. Então, vai ter uma chance de cicatriz. As queimaduras de terceiro grau já podem gerar cicatriz. E se forem mais profundas, acometendo tendões, essas queimaduras mais graves, precisa de um enxerto de pele, porque a gente não vai conseguir fazer. Então, vai precisar de todo um suporte. É importante salientar, né, Fernando, que a pele é o maior órgão do corpo humano, né? E em situações mais graves também tem os enxertos. A medicina está bastante avançada e ajuda o paciente a reconstruir essa pele. Ajuda. Mas aí tem que partir já para uma cirurgia plástica também, já tem outras reconstruções, são né? os casos graves que necessitam de internação, onde a pessoa vai ter que ter um cuidado, um suporte clínico. Sim. Total. Bruno, eu tenho mais uma tela aqui, só para mostrar rapidinho, só para a gente voltar a lembrar a questão das crianças, né, Patrícia, que é muito importante. São as mais vulneráveis a essas situações, né? Então ela está aqui, ó, se queimou em casa, especialmente na cozinha e quase sempre na presença de um adulto que não está atento aos riscos daquela situação. E criança, quem é pai e mãe de criança sabe que se você piscar, a criança já está no poste, já está lá em cima, não é? Então realmente vale a pena ficar essa atenção redobrada, né? Os cabos da panela para dentro do fogão, ao invés de para fora, porque isso pode ficar muito sério, né, doutora Fernanda? Pode. Os acidentes domésticos são uma causa importante de mortalidade infantil, como você mostrou. E as queimaduras se colocam como uma das principais causas desses acidentes. Então, criança tem que estar sob vigilância, né? Agora, nós temos outro fato importante. Vivemos num país tropical, de altíssimas temperaturas e tem o sol. Tem gente que até hoje faz uso, né, de alguns produtos bem, assim, indevidos para o bronzeamento, bem caseiros, né? Folha de figo, usa certo refrigerante para colocar sobre a pele, para dar aquele suposto bronzeado que não existe. Aí vem a queimadura. Isso é perigosíssimo, não é, doutora Fernanda? Sim, quando a gente tem uma queimadura solar, geralmente o que aconteceu? A pessoa acha que ela vai ficar bronzeada, mas não. Aquela célula que fica vermelha é porque teve uma perda daquela epiderme, por isso que a pessoa descasca. Então, a ideia que a pessoa tem que ela vai se bronzear é uma ideia falsa. Não é um bronzeamento, é uma queimadura. Exatamente. Então, você queimadura. não bronzeou, você só queimou. Você torrou, meu amigo. Não faça isso, não faça isso. Tem que ter muito cuidado realmente, né? E para a gente encerrar nosso bate-papo, eu queria que você deixasse orientações, reforçasse mais uma vez a importância, né, da pessoa que passar por essa situação, seja um adulto, seja uma criança, os pais que estão nos assistindo, a procurar socorro, a tomar cuidado, né, para não ter problemas mais graves aí com as queimaduras. Sim, sempre que uma criança ou um adulto sofrer uma queimadura, a gente precisa ter orientação de colocar na água fria, porque isso dá um alívio, é uma dor muito forte, tem ardor, tem uma sensação de latejar. Então, sempre água corrente fria. E dali procurar, sempre que tem um adulto, alguém olhando, ver a área que acometeu, a extensão daquilo, fez bolha na hora. Se estiver longe de um serviço de emergência, tentar, o tato também melhora a dor. Então pode pegar, se tiver gás, alguma coisa limpa em casa, só para fazer uma sensação de alívio. Pode usar um analgésico. Os tópicos, as pomadinhas, não são ideais porque muitas vezes a pessoa usa em casa e pode estar usando um produto que vai sensibilizar. Que vai piorar ainda mais. Piorar, então é melhor procurar ajuda médica. Tá certo, conversamos aqui com a dermatologista Fernanda Braga. Muito obrigada pela presença e pelas orientações. Um ótimo dia. Obrigada, Patrícia. Um beijo para você, bom trabalho.